Bom, se você é uma pessoa que quer perder peso e não consegue seguir a dieta no período da noite, esse vídeo é para você, porque eu vou te ensinar alguns hackzinhos, algumas dicas que eu uso, que eu aplico nos meus pacientes, que gera muito resultado e que nós executamos após as 17 horas. E é muito interessante porque se a perda de peso fosse somente comer menos calorias do que se gasta, automaticamente nós já teríamos resolvido o problema da obesidade mundial, que é uma epidemia, que é uma doença, que já é mais do que debatido sobre isso. Então é muito interessante usar essas conexões porque eu acredito muito que a comida ela tem o seu fator emocional e à noite não é diferente. Você pode comer à noite por diversos motivos, seja por uma fome de fato fisiológica, seja por uma fome emocional, ou seja simplesmente por tédio. Então esse vídeo está repleto, cara, de conteúdo. Eu tirei alguns bullet points, você já me acompanha aqui no canal faz bastante tempo, então você sabe que quando eu estiver olhando para o lado aqui é que eu estou olhando meus bullet points para dar norte na nossa conversa. E se você não me conhece, meu nome é Dani, eu sou nutricionista e treinador há mais de 10 anos e é sempre um prazer compartilhar conteúdo aqui com vocês. Eu tô aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, postando um videozinho sobre perder peso, sobre as nuances do emagrecimento como um todo, né? Então vamos lá, cara. Por que que o período após as 17 horas é decisivo para o emagrecimento? E é muito simples, é só a gente compreender o primeiro ponto aqui. Que durante o dia, normalmente, você está em alerta, você está trabalhando, nós temos um estado de luta ou fuga. E é geralmente nesse momento que está com a adrenalina mais alta, você já tem um cortisol de manhã, segundo o seu ciclo circadiano, se tiver ok, você tem um cortisol pela manhã que já te faz o despertar, que já te coloca para fora da cama. Algumas pessoas têm preguiça, mas em tese seria essa a reação fisiológica, e aí você começa o seu dia. As pessoas tendem a sentir menos fome no período do dia porque elas estão prestando atenção em outras coisas. Seja trabalho, seja levar as crianças para a escola, seja limpar a casa. Outro tipo de pessoa que eu vejo que tem muita dificuldade durante o dia é aquelas pessoas que trabalham home office. Ontem mesmo eu atendi uma paciente e aí ela me relatava isso, que toda vez que ela passava, que ela pegava, ela trabalha em casa, toda vez que ela passava na frente da cozinha, ela ia lá e pegava um doce. E aí acaba se tornando até um hábito instalado. Quando você instala um hábito, é muito difícil de você retirar ele. Inclusive, comer no período da noite, por vezes, pode ser um hábito. A pessoa passou o dia inteiro estressada. Ó, vamos dar um passo antes aqui. Tem um livro que se chama O Poder do Hábito, é isso mesmo, é O Poder do Hábito, e ele fala do looping do hábito. Não sei se você já leu ele, super recomendo. E ele fala do looping, né, do gatilho para isso acontecer, para você formar um hábito. Então você tem o gatilho, você tem a ação e você tem a recompensa. Vamos só supor que você passou um dia inteiro estressado, seu trabalho é estressante, o chefe te incomoda, você se incomoda, você pega trânsito, passa muitas horas em condução para ir para o trabalho. Tudo isso daqui pode ser um gatilho para você procurar um alívio na comida. E quando você procura esse alívio na comida, você tem a ação, que seria o segundo ponto do nosso looping do hábito. Quando você tem essa ação, pô, cheguei em casa, comi, aí você relaxa, que vem aquela recompensa, que libera dopamina, que libera hormônios de bem-estar, que automaticamente acabou a pressão do dia, agora você vai descansar. Quando você entra nesse cenário, é quando você pega e forma um hábito. Então, o comer, por vezes, é um comer por hábito. Eu tenho um filho de 4 anos e eu começo a observar que nós moramos em apartamento e se ele ficar em casa, ele já começa a abrir mais a geladeira e às vezes ele nem tá com fome, acabou de comer, come muito bem, não tem besteira na geladeira também, o máximo é o iogurtinho dele lá e tal. Mas eu percebo que se eu começo a limitar ele, tipo, passou do horário de brincar, né? Porque apartamento é complicado. Passou do horário de brincar, ou às vezes já tá fazendo muito barulho e para não incomodar o vizinho, eu começo a limitar ele, ele já começa a abrir a geladeira, começa a abrir armário, e eu começo a notar ali a questão do próprio tédio mesmo. Ele não é muito de tela, mas o tédio faz com que as pessoas procurem mais comida, elas querem fazer alguma coisa. Ter essa pequena nuance faz muito sentido, né?
E o metabolismo, nós falamos ontem num vídeo aqui no canal, se você quiser é só voltar um vídeo anterior, falando sobre como acelerar o metabolismo após os 40 anos, que é muito interessante, tem toda uma oscilação hormonal, mas também o metabolismo da noite também muda, porque nós tendemos a começar a reservar energia, afinal nós vamos descansar, né? Então tem até uma regrinha assim que eu ouvi há muito tempo atrás, que de manhã você come que nem come bem, de tarde você come mais ou menos e à noite você come menos, entende? Então é mais ou menos e menos, né? Muito bom e pouco. Porque geralmente à noite a gente precisa dar espaço para o nosso organismo se recuperar. É fácil fazer isso? Não. Eu tenho uma consultoria online, você já sabe, e dentro da consultoria online eu atendo muitos pacientes, graças a Deus é uma consultoria que bomba, e aí eu sempre, na anamnese ali, eu começo a ver a pessoa respondendo, e 99% da galera tem essa dificuldade do comer à noite. Então, pensa num nível calórico, uma quantidade de calorias do seu dia. Vamos só supor aqui 2.000 calorias. Se você é uma pessoa que consegue ficar sem o café da manhã, mas consegue almoçar bem e tem muita fome de noite, às vezes o jejum pode ser para você, desde que não haja uma compensação, né? Porque às vezes a pessoa consegue ficar de jejum, mas na noite anterior comeu uma pizza, comeu um hambúrguer, comeu, se entupiu de lasanha. Aí ela acorda enjoada, ai, não tenho fome de noite, e vai comer na hora do meio-dia e vai compensando e vai comendo cada vez mais. Tem que cuidar para o jejum se tornar a dieta do tudo ou nada, né? Nada agora e tudo depois. Mas, se de fato essa pessoa tem mais facilidade em não fazer uma refeição pela manhã, ou às vezes não tem tanta fome, faz uma refeição menor para sobrar mais calorias para poder colocar à noite, é uma opção também. E vale um destaque aqui que não precisa cortar o seu carboidrato de noite. Obviamente, quando eu falo não precisa cortar o carboidrato, eu estou imaginando que você está comendo um carboidrato leve, integral, e não a pizza, e não a lasanha, não o hambúrguer, não a torta, não o pão de queijo. Esses aqui você pode cortar. E é até interessante, né? Porque a gente conversa muito sobre alimentação aqui, sobre dieta, sobre exercício físico, sobre perder peso, mas de fato você sabe o que você minimamente deveria cortar para parar de ganhar peso. Então é que nem eu falo, é uma masturbação de informação que está sobre você, porque daí você sai daqui, vai assistir outro vídeo, se Deus quiser vai ser outro vídeo meu aqui, mas se não for vai ser de outra pessoa, aí você está cheio de conhecimento, mas não aplica. E aí se torna ali uma orgia de informação, cara, que é tanta coisa pulverizada e você não dá norte nenhum. Então a grande sacada é de fato, pô, Dani, se eu tô motivado, eu quero fazer isso aqui acontecer, entra na consultoria, alguém vai aplicar ali, alguém, eu no caso, né? Vou passar sua dieta, seu treino, vou te acompanhar semanalmente e aí você dá os próximos passos, você consegue de fato ter resultado e não ficar só na axiologia, ah, pô, o Dani pensa assim, ah, o nutricionista tal pensa assado, o médico tal fala disso, aí você não sai lugar nenhum, né? E aí eu também recomendo, às vezes, a pessoa tá com muita fome, aquela pessoa da noite mesmo, tá com muita fome, eu até prefiro que ela jante antes. Então, assim, lá por umas 18, 19 horas, ela coma de verdade, como um arroz, como um feijão, como um frango, como uma salada, mate a fome mesmo, claro, tudo dentro de um saldo calórico que é interessante, que é importante, a premissa é o saldo calórico, mas aí ela pegou, ela come antes, dentro do que ela pode, e aí à noite, mais à noite, umas 9, 10 horas, ela faz uma ceia. Dependendo da quantidade calórica, dá até para colocar, tipo assim, outro pão com ovo, por exemplo, ou um omelete com queijinho ali, que também seria interessante. Ou se ela comeu bem às 19 horas, não tem mais fome à noite, às vezes só um iogurte, só para segurar a glicose durante o período da noite. Enfim, aí é caso a caso, que nem eu tô falando. Não adianta eu vir aqui e, com perdão da palavra, cagar regra em cima da sua cabeça, porque cada paciente é único. Por isso que eu não consigo fazer um protocolo fechado, sabe? Cada paciente tem as suas dificuldades que tem que ser cuidado de fato para ele, assim, sabe? A dieta, eu falo da metodologia FPV, né? Feito
para você. Se você conseguir acertar isso, vai dar muito bom. E aí, quando você come muito tarde, pode sim piorar alguns sintomas, como principalmente se for alimentos ruins, né? A sensibilidade à insulina, próprio triglicerídeo, pode aumentar IMC, perda de peso. Vale um destaque as pessoas que trabalham à noite, que fazem aquela ceia da madrugada lá, que acaba jantando de madrugada, pode perceber que normalmente eles vão apresentar uma característica mais de um abdominal mais protuso, uma circunferência abdominal maior, uma cara mais inchada, porque desregula completamente os seus parâmetros bioquímicos. É uma regra? Não é uma regra, mas de fato não fomos feitos para ficar acordado à noite, nem tão comer tão tarde, né? Mas se a pessoa conseguir trocar ali, dormir bem durante o dia, num ambiente fechado, num ambiente climatizado, que não tenha tanto barulho, talvez ainda é mais tranquilo. Mas na grande maioria das pessoas vai sofrer, não vai conseguir fazer isso, e aí você vê que ela vai, cortisol vai elevando, que vai derrubando testosterona, por exemplo, que vai perdendo disposição de vida e vai virando uma bagunça, cara, uma bagunça que é complicado. E aí sempre estruturar o jantar, já que você vai ter que fazer isso no período da noite, estrutura ele mais bonitinho, que nem eu falei, pô, eu preciso comer um arroz e feijão, come um pouquinho antes. Aí, mas sempre tem que ser completinho, com proteína, com gordura, com carboidratos sempre de fontes boas. Então vamos dar um exemplo. Ah, Dani, eu gosto de arroz, feijão, carne e uma salada. Perfeito, para mim é a melhor janta. Eu sou do time que sopa não é janta, mas eu respeito se para você for. Esse para mim é o melhor cenário, mas aí você pode vir com um pãozinho com ovo, que é muito legal, que muita gente faz isso. Você pode vir com, por exemplo, uma rapidez, um frango, um queijo, que fica uma refeição maravilhosa. O próprio hambúrguer caseiro, na consultoria, muita gente gosta. Quando eu vou lá e passo um hambúrguerzinho, um pão de hambúrguer caseiro, no caso, né, não é aquele do Madeiro, do Big Mac, do BK e tal, não. É aquele que você compra no mercado, que é o caseirinho ali normal. Aí você pega uma carne moída magra, faz ela como hambúrguer, coloca um queijinho, coloca uma alface, um tomate, dependendo dá para grelhar ali ou assar na air fryer uma batata inglesa. Cara, fica uma baita de uma refeição com uma densidade calórica lá embaixo, extremamente nutritiva, saborosa, evita com que a pessoa tenha vontade de ficar furando o plano daí, porque afinal ela vai comer alguma coisa gostosa e por vezes sai da rotina. Então estrutura, pensa assim na tua cabecinha, à noite, tudo tem que ser planejado. Se eu não me engano, acho que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre estar mais planejado, né? Modere os carboidratos, eu gosto de reiterar isso, porque se você está assistindo esse vídeo, eu parto da premissa que você está com sobrepeso, com obesidade. Teu objetivo é perder peso. Mas se o objetivo é perder peso, então a gente vai ter que ter um controle melhor no carboidrato. Diferente de uma pessoa que ou queira ganhar peso, mas também tem que ver os exames dela, ou também tem aqueles que são atletas, que precisam comer de fato, e aí você vai colocando carboidrato nas lacunas do dia conforme a pessoa consegue comer, né? Coloque vegetais e fibras. Ai, Dani, mas eu tenho paladar infantil. Olha, se você não for criança, você pode ter paladar infantil, mas tem atitudes de adulto, né? Então vai lá e come o negócio, cara. Não tem muito o que fazer. Quer dizer que você vai ser mais saudável se você comer um tomate? Não. Quer dizer que você vai ser menos saudável? Não. Eu penso em saúde como um score, né? O score de, pô, treina bem, dorme bem, descansa, não é tão estressado, tem hobby, enfim, você começa a pegar e você vai moldando o que é uma vida de qualidade, o que leva a ter qualidade de vida e uma saúde plena, né? Então, mas na grande maioria das vezes a pessoa não come por preguiça de lavar o alface, entende? É uns detalhezinhos assim que é delicado, né? Se bater à vontade de doce, pode comer, desde que esteja na sua dieta e também de forma consciente. Se eu não me engano, eu falei, não falei aqui em vídeo, mas eu gosto muito de doce de leite. Doce de leite mesmo, assim, sabe? Tipo, pô, eu vou lá, eu adoro aquilo lá.
Mas eu sei que eu não posso ter na minha dieta porque eu não vou comer só 20 gramas, eu não vou comer só 40 gramas. Eu sou daquele que se é para comer 40 gramas por dia, eu vou esperar 10 dias para comer um pote. E cada um tem o seu mal, me julgue se você quiser, porque teto de vidro todo mundo tem, em algum lugar vai bater. Já tem outros pacientes que conseguem comer só um pouquinho. Então, se bate uma vontade de doce, nós precisamos ser, de certa forma, entender se você vai conseguir comer um pouco ou, vamos dar um exemplo, às vezes a pessoa não precisa de um chocolate, ela só precisa de algo mais doce. Se não tiver intolerância à lactose, um iogurte ali já serve, uma receitinha fitness ali simples de fazer, tipo, por exemplo, iogurte, gelatina e whey. Aí você bate tudo, coloca para gelar, depois vai ficar numa consistência mais de um moussezinho. Claro, dado suas devidas proporções, né? E aí só isso já é o suficiente para a pessoa seguir o plano. Então varia muito de pessoa para pessoa. Seja consciente consigo mesmo, né? Criar uma zona sem lanches, como eu estava falando no início do vídeo, né? As pessoas comem por hábito, por emoção ou por tédio, nem sempre é por uma fome real. Eu mesmo tô com uma... Pô, até foda falar isso. Mas eu mesmo minha mãe tá meio mal, tá no hospital lá e tal. E aí você percebe que, cara, você fica meio numa pilha, tem horas que você tá com fome, tem horas que você não tá com fome. Cada exame que vai passando você fica meio pegado assim, né? E então as pessoas, elas comem por atos emocionais, seja por hábito, seja por emoção, seja por tédio. Nesse caso, evite beliscar, cara. Porra, eu prefiro muito mais assim, acontece isso comigo direto, né? Vamos dar um exemplo, eu tinha que comer às 19 horas, mas é 18, eu já tô com fome, eu prefiro adiantar a refeição, que eu fico de boa, do que ficar remoendo que eu tô com fome até às 19 horas, e aí depois, quando você come, você não consegue se controlar e tem o ato do comer transtornado. Inclusive tem um livro aqui, ó, que é esse daqui, Nutrição Comportamental, que eu quero reler ele, que eu acho que ele é muito interessante, ele consegue trazer muito bem esclarecida essa questão do comer emocional, né? Aqui tem uma dica para quem é muito estressado, para quem tem dificuldade para dormir também, e às vezes está com o seu triglicerídeo mais alto, às vezes está com a glicose mais alta, às vezes está com a insulina mais alta, que é caminhar depois da janta. Não estou falando para você ir fazer um HIIT nesse momento, não estou falando para você ir correr, mas já é mais do que comprovado que a própria caminhada ela tem um fator hipoglicemiante muito maior do que metformina, do que glifage, por exemplo, que são remédios para diminuir a glicose sanguínea. Aí o que acontece? Aqui nós matamos dois coelhos com uma cajadada só. Esses dias atrás, cara, não perdendo o contexto aqui, esses dias atrás eu fiz um vídeo e eu precisava trazer um estado de urgência, que se a pessoa quisesse ter aquele resultado, ela tinha que acelerar. E eu comecei a falar sobre pau no gato sem massagem. E eu falava, ó, não me enche o saco por causa do gato, é só uma metáfora. Você acredita que teve gente que foi comentar? Deixa o gato em paz, cara. Mas eu não sabia se eu ria ou se eu ficava bravo, porque a pessoa não entendeu o que eu queria dizer. Mas enfim. Ou às vezes entendeu, só quis me encher o saco mesmo, né? Aí você precisa baixar um pouco da sua glicose e tal, beleza? A caminhada ajuda. E eu já tive momentos de estar muito estressado, de não conseguir dormir à noite, que aí uma caminhada de 15, 20 minutos, 2 voltas na quadra, 3 voltas na quadra, escutando uma música que eu gosto, tipo, olhando pro nada, tipo, sabe, aquele momento que você vai pensar em relaxar mesmo, nossa, te ajuda demais para você dormir depois, posteriormente. E lembre-se que eu estava falando em relação às pessoas que trabalham no terceiro turno, que dormem, que trabalham de noite. A mesma coisa acontece com as pessoas que têm noite mal dormida. Então, tipo assim, a pessoa fica toda inchada, fica retida, uma cara de cortisol alto, aí beleza, você não trabalha à noite, mas dorme mal, não descansa, tem um sono perturbado, tem vários acordares durante a noite, tem gente, inclusive, não é incomum de acontecer a pessoa ter gatilho de ansiedade no período noturno, e aí você já desconfigura
todo o teu sistema metabólico durante o outro dia. Por exemplo, uma noite mal dormida já é o suficiente para desregular a insulina. Se a insulina está desregulada, a tua sensação de saciedade também pode estar. E uma coisa ligada à outra, acontece o seguinte, você vai pegar, o teu corpo não vai entender que você precisa descansar dormindo, porque você está acordado e tem que suprir as suas demandas de trabalho, e aí ele vai colocar para você que você deveria comer porque você precisa de energia. Aí vai te dar mais ruído alimentar, que é ficar pensando na comida. Que interessante, né? E enquanto você faz essa caminhada, você já vai planejando. Eu vou espirrar, mano. Que raiva. Desculpa. Enquanto você faz essa caminhada, vai planejando o dia seguinte, cara. Já vai pensando no que você vai comer, no que tem, o que não tem no armário, porque os furos das pessoas, além de ser à noite, ser final de semana, as dificuldades sempre são muito parecidas, elas também, quando vai comer, não tem um alimento predisposto, e aí ela desiste, ou ela tipo, beleza, não tem banana, vou comer esse pedaço de bolo. Acontece, já ouvi isso, sabe? Então preparar o dia seguinte é muito importante. E se necessário for, à noite é muito importante você dormir. Então, se necessário for, coloca um alarme para você. Tipo assim, 10 horas eu tenho que dormir, coloca o alarme e seja fiel a você. Se você não consegue respeitar você, se você não consegue controlar o que você coloca na sua própria boca, você vai controlar o quê, cara? Entende? Dói falar isso, é pesado, é forte, faz você ter que refletir, mas é verdade. Se você não controla você, você vai controlar o quê? E o sono é muito importante. E dicas simples, né? Tipo, desligar a tela, tentar desacelerar, fazer higiene do sono, tudo isso te ajuda imensamente. Se você quer que eu monte a sua dieta, se você quer que eu monte o seu treinamento, se você quer que eu te acompanhe semanalmente, te recomendo fortemente que você clique no link da minha bio, o primeiro link ali, nem é da bio, né? No link da descrição, no primeiro link da descrição, e vai no WhatsApp, conversa lá com a minha assistente para saber como é que funciona a consultoria online e seria um prazer estar te acompanhando, tá bom? Se você quer saber mais sobre dieta, treino e nuances para perder peso, te recomendo que você assista esse vídeo aqui, clica lá e eu te vejo no próximo vídeo em poucos segundos. Tchau!